Olá, companheiros. Eu estou fazendo aqui esse informativo aqui para apresentar para vocês aqui a nossa pauta de reivindicação, que já foi protocolada no dia 21/5/2018 lá no Sindicato Patronal, né, no Sindesp. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é uma cláusula de barreira que está criando uma discussão muito grande aí entre os trabalhadores e alguns estão questionando se a legalidade, se isso é legal, se as empresas vão aceitar, se não for, se não vai. Enfim, o que eu posso dizer para vocês que essa cláusula já foi aprovada, né, em Assembleia Geral da categoria, já foi protocolado no Sindicato Patronal, e aqui está a cláusula aqui, o pedido é o número 20 da abrangência e dos não associados. E está escrito aí, ó, parágrafo único, as partes concordam que não serão abarcadas no rol de benefícios e reajuste salarial deste instrumento coletivo todos os trabalhadores que de livre e espontânea vontade não contribuem financeiramente com o sindicato, conforme o artigo 611b da Lei 13.467, da 26ª, né? O artigo aí, o número do parágrafo aí, da nova lei trabalhista, da reforma trabalhista. O que vem diante são as normas, o regulamento desta proposta. Ó. Fica acordado pelas partes que as cláusulas pactuadas entre o sindicato patronal e laboral terão abrangência a todos os associados mediante lista apresentada pelo sindicato laboral. Ou seja, o sindicato vai apresentar a lista dos associados e esses serão abrangidos pela convenção coletiva. Ó. Seja considerado associado todo trabalhador que contribui mensalmente para a manutenção do sindicato e fortalecimento da entidade. Associado é todo que preencher formulário exclusivo do sindicato assinado pelo próprio trabalhador para desconto de contribuição associativa. O convencionado é todo que preencher formulário específico do sindicato assinado pelo próprio trabalhador para contribuição negocial e associativa a fim de serem abarcados pela Convenção Coletiva de Trabalho. As empresas terão cópia deste formulário, ou quando este for feito pelo aplicativo ou site do sindicato, bastará o sindicato enviar por e-mail para as empresas o formulário preenchido. Fica pactuado pelas partes que os demais trabalhadores não associados terão que contribuir mensalmente pelo mesmo valor da contribuição associativa a título de contribuição negocial, mais contribuição assistencial, para usufruírem dos benefícios conquistados mediante a atuação do sindicato laboral. A contribuição assistencial deverá ser cobrada uma vez por ano de todos os trabalhadores para custear as despesas extras geradas durante a negociação. Todos os benefícios negociados pelo sindicato serão caracterizados como resultado de acordo negocial entre empresas e sindicato laboral. A contribuição negocial dos convencionados não será, em hipótese nenhuma, confundida como contribuição associativa, ou seja, o contribuinte convencionado terá direito ao que for pactuado pelo sindicato referente aos valores e reflexos econômicos, mas não terá direito de associado do sindicato, conforme consta no Estatuto Social do Sindipotes. O formulário de adesão à contribuição convencional será mediante formulário específico disponibilizado pelo Sindipotes. Uma vez preenchido o formulário de adesão à contribuição convencional, os trabalhadores não poderão pedir a suspensão, sob pena de serem suspensos também os benefícios da Convenção Coletiva de Trabalho. Fica às empresas impedidas de suprimir ou conceder qualquer benefício que não for enquadrado nesta cláusula. Aqui eu falo o que são os benefícios. Benefícios como ticket alimentação, refeição, qualquer outro benefício similar, plano de saúde convencional ou similar, reajuste salarial de benefício convencional similar, escala de serviço convencional similar e outros benefícios que vocês podem parar e dar um pause e ler, né? Aí, ó, as empresas, para fechar, né, a cláusula, está escrito aqui, ó, as empresas poderão conceder qualquer valor igual ou superior ao negociado no instrumento coletivo, seja de salário ou qualquer outro benefício, desde que estes valores ou benefícios sejam acumulativos para os associados.
Ó, as empresas poderão considerar qualquer valor igual ou superior ao negociado no instrumento coletivo, seja de salário ou qualquer outro benefício, desde que estes valores ou benefícios sejam acumulativos para os associados. Ou seja, se a empresa conceder qualquer valor para quem não é associado, ela vai ter que conceder este mesmo valor que ela conceder ao não associado de forma acumulativa ao associado. Bom, gente, agora vem os enquadramentos legais. A gente procura ler, né, um pouco sobre as leis trabalhistas, né? Isso aqui foi divulgado, vou abrir um outro aqui que fica melhor para ler. Vou botar aqui, ó. Isso aqui foi os informativos, onde que a gente colocou prazo. Vocês dão um pause aí para ler. Isso aqui nós distribuímos nas empresas, para os trabalhadores, né? É um informativo sobre, exatamente falando sobre essa cláusula de barreira, né? Então, passamos esse informativo para toda a categoria, para que ninguém seja pego de surpresa. Agora vem a parte legal. Isso aqui, né, é o Planalto, né, é a lei, né, da reforma trabalhista, da CLT, enfim, aonde que estão os enquadramentos. Observe que um dos enquadramentos é livre a associação profissional ou sindical, mas ao empregado sindicalizado é assegurado, em igualdade de condições, preferência. Então, quem não é associado, a única garantia aos sindicalizados estão descritas aqui, ó, no artigo 544. E aqui não fala em momento nenhum que existe uma obrigação para que esses trabalhadores não associados sejam abrangidos pela convenção coletiva. Só está falando que é para ser garantida a admissão dos trabalhos de empresas que escolhem serviço público, para ingresso em funções públicas, nas concorrências para aquisição da casa própria, nos loteamentos, e os demais aqui que vocês podem dar um pause aí e ler, e ele fecha aqui, né? Esse aí é as condições de abrangência. Agora, o 514, que era o único artigo que dava, que obrigava, né, mediante o pagamento do imposto sindical, que esses contribuintes, que os não associados, mas eram contribuintes através de imposto sindical, fossem abrangidos em alguns direitos e benefícios, esse artigo ele foi revogado e foi substituído. E nesse artigo aqui, 514, não existe em lugar nenhum aqui uma obrigatoriedade para que os trabalhadores não associados fossem abrangidos. Eu fiz aqui uma seleção de artigos aqui e coloquei aqui alguns artigos do Decreto-Lei 229 de 1967, que está em vigor. No artigo 619, é só vocês irem aqui, ó, no Decreto-Lei, nesse decreto aqui, e procurar, tá? Que altera os dispositivos da consideração da Lei do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei, está aqui o Decreto-Lei de 1º de maio de 43, e dá outras providências. Ou seja, se você olhar aqui no Decreto-Lei 229, no artigo 619, está escrito assim, ó, nenhuma disposição de contrato individual, ó, de trabalho que contrarie as normas de convenção ou acordo coletivo de trabalho poderá prevalecer na execução do mesmo, sendo considerada nula de pleno direito. Ou seja, a empresa não poderá firmar nenhum acordo individual que contrarie o que for convencionado. A empresa não pode conceder de forma individual algo melhor para um trabalhador que contraria as normas da convenção do acordo, ou seja, ela tem que cumprir à risca o que está convencionado. Aqui no 622, ó, os empregados e as empresas que celebrarem contratos individuais de trabalho, estabelecendo condições contrárias ao que tiver sido ajustado em convenção ou acordo que lhe for aplicável, serão passíveis de multas nelas fixadas. Ó, os empregados e as empresas.
E aqui no parágrafo único está escrito: a multa a ser imposta ao empregado não poderá exceder da metade daquela que, nas mesmas condições, seja estipulado pela empresa. Ou seja, quem descumprir esse artigo aqui, tanto os empregados como as empresas, serão passíveis de multa, né? As controvérsias resultantes da aplicação da convenção ou acordo celebrado entre os termos deste título serão dirimidas pela Justiça do Trabalho. Ou seja, qualquer um que não cumprir com o que foi estipulado no acordo ou na convenção, esse assunto será levado à Justiça do Trabalho para que ela possa fazer a interpretação aí e aplicar as devidas multas, né? Agora, o que está escrito aqui no artigo 613, as convenções e os acordos deverão conter obrigatoriamente, entre outros assuntos que vocês podem ler, está escrito aqui, condições ajustadas para reger as relações individuais do trabalho. Ou seja, a gente pode constar no acordo coletivo ou na convenção coletiva condições ajustadas para reger as relações individuais. Então, o que a gente pensa é o seguinte: uma vez o trabalhador escolhendo que ele não deve contribuir com o sindicato, a gente vai aplicar o que está escrito na lei, ou seja, não vai haver nenhum desconto desse trabalhador, porém, a obrigação de incluí-lo dele também nos benefícios oriundo das negociações do sindicato, a gente também não terá essa obrigatoriedade. Então, estou apresentando para vocês aqui algumas condições legais. Isso tudo é tudo novo para todo mundo, seja para os sindicatos centrais, seja para o judiciário, seja para os advogados. É uma doutrina nova, é algo novo, que isso irá, com certeza, para os fóruns, isso irá para o Ministério Público, para a Justiça do Trabalho, onde que os trabalhadores não associados vão ter que enfrentar essas condições na Justiça do Trabalho ou no Ministério Público. O sindicato vai encaminhar para o Ministério Público essas condições, porque nós faremos uma relação de trabalhadores não associados e vamos apresentar ao Ministério Público e pedir ao Ministério Público e à Justiça do Trabalho se temos ou não obrigatoriedade de abarcar esses trabalhadores na nossa convenção. Como eu mostrei para vocês aqui, a lei não dá nenhuma obrigatoriedade. Então, quando isso chegar às esferas judiciais, como eu apresentei para vocês aqui na lei, a Justiça vai procurar na própria lei alguma obrigatoriedade. E se vocês olharem, debruçarem na lei aqui, vocês vão ver que realmente não tem nenhuma obrigação. Na própria lei, na própria reforma trabalhista, uma obrigação para que o sindicato seja obrigado a incluir nos benefícios, né, da convenção coletiva, esses trabalhadores que desejam, por livre e espontânea vontade, que é vontade própria dele, baseado na própria lei, de não contribuir com o sindicato. Então, esses são os riscos da reforma trabalhista, e o sindicato está aqui para dar esse total esclarecimento, ainda que seja duro, que os trabalhadores não associados ou que não contribuem de nenhuma forma com o sindicato, eles também não serão beneficiados com aquilo que é oriundo ou fruto das negociações salariais ou na mesa de negociação aí. Então, é importante que os trabalhadores entendam e tomem ciência disso, que os informativos, as gravações, os esclarecimentos que a gente está dando, servirá no futuro para que o sindicato tenha respaldo legal, que comunicamos a todos de forma muito ampla e muito clara e objetiva para todos os trabalhadores. Espero aí que eu tenha esclarecido aí de alguma forma a todos os trabalhadores. E é isso aí, o sindicato está à disposição para qualquer outro esclarecimento. Um abraço e fiquem com Deus.